Aí. Cadê o João Pedro? Caralho, calma. Chegou alguém que não estava na primeira aula? Eu. Pietra. Eu também, professor. Felipe tá aqui. Deixa eu marcar. Quem chegou? Pietra. Pietra. E Beatriz. Beatriz. E Felipe. Felipe Barreto. Isso. Certo. Deixa a câmera aberta, tá, pessoal? Por favor. Podemos? Olha, essa imagem é também do Rugendas, é Festa de Nossa Senhora do Rosário, Padroeira dos Negros, uma litografia de 24,6 por 33,4 centímetros, também da coleção Banco do Itaú em São Paulo. Ela mostra a festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Era a única comemoração religiosa autorizada aos escravos. Essa festividade, com o tempo, passou a incorporar ritos de religiões africanas que foram mescladas deixa eu ver o que estava escrito aqui, porque eu coloquei aos elementos católicos. Olha, gente, eu procurei aqui, mas eu não consegui encontrar. O ano passado, ano retrasado, não me lembro, eu fiz uma série de fotografias das igrejas de Itapetininga, embora eu não seja católico, mas eu adoro fotografias, eu gosto muito de fotografar. Então, eu fiz uma série de fotos de monumentos históricos de Itapetininga, fotos de casarões antigos de Itapetininga e fotos das igrejas de Itapetininga, tanto das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, enfim. E eu queria colocar aqui para vocês a foto da igreja do Rosário, porque ela tem uma história que vem ilustrar muito bem essa parte aqui que a gente está falando, tá? Curiosamente, aqui, ó, é uma festa. Só um minutinho. Já deixa você falar, só um segundinho. Essa é uma festa em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. E aqui em Itapetininga nós temos também uma igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi construída pelos escravos, porque os escravos não podiam entrar nas igrejas que os brancos entravam, tá? E originalmente a igreja Nossa Senhora do Rosário, ela se chamava Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, voltada exclusivamente para a população negra de escravos e ex-escravos de Itapetininga. Pode falar, Pedro, perdão. Eu só ia falar que quando minha família é muito religiosa, aí direto eles estão na igreja. E ia falar que no forro da igreja, não sei se é o forro ou o telhado, tá cheio de marca porque cada igreja é um tipo de barro, então tá cheio de marca de pé lá em cima.
Eles É, falam que foi os negros que construíram. sim, a igreja é feita de taipa de pilão, né? Taipa de pilão é assim, não são tijolos, é socado, o barro ele é socado como se fosse um pilão socando o barro com pedaços de madeira e vai formando a parede, né? E depois ela é revestida com outro tipo de barro, como se fosse o reboco. Então é assim, é uma construção muito antiga. Aqui em Itapetininga hoje ela é a construção mais antiga da cidade, né? E demanda aí uma preservação pelo patrimônio histórico muito grande e que não está sendo muito bem cuidada, né? Eu volto a dizer, tirando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu não ser católico não significa que eu não valorize e que eu não goste desse tipo de patrimônio. Muito pelo contrário. Eu, como historiador, eu tenho a obrigação de defender os patrimônios históricos, principalmente da minha cidade. Então, eu acho assim, a Igreja do Rosário precisa, merece ser preservada, sim. Assim como a Igreja de Santo Antônio, ali no final da Campos Sales, né? Precisa também de uma boa atenção por parte da administração pública. Enfim, essas igrejas são verdadeiros livros de história da cidade, né? Bom, mas voltando aqui na nossa aula, então aqui a gente tem um sincretismo religioso, né? Uma mistura já aqui, ó, negros, brancos, mistura de religião, religiões afro com as religiões brasileiras, com as religiões portuguesas, formando um sincretismo, né? Uma mistura tanto de pessoas, uma miscigenação, e um sincretismo que é uma mistura de religiões. Tá? Aqui que eu falei para vocês, a conexão aqui, ó. Os historiadores são quase unânimes em reconhecer que a atividade mineradora do século XVIII resultou numa forma específica de colonização que diferenciava do resto do Brasil. Considere o contexto histórico da América Portuguesa no que se refere à sociedade e à economia colonial no século XVIII e diferencie em forma de organização daquela realizada no Nordeste açucareiro dos séculos XVI e XVII. Então, gente, nessa atividade é bem simples. Vocês vão simplesmente caracterizar, vão dizer quais são as características da sociedade mineradora do século XVIII. O que eu acabei de falar naquele slide passado, essa grande diferença, né? Que havia essa mudança social, né? Essa mudança na estrutura social, que as pessoas podiam se casar de classes sociais diferentes, que brancos poderiam se casar com negras e vice-versa, negras escravas ou negras libertas, que havia essa mistura de raças, misturas de religiões, que houve na parte econômica esse desenvolvimento de várias outras atividades econômicas por conta do desenvolvimento da mineração. Então, vocês vão fazer esses apontamentos, tá? Não é uma atividade difícil de fazer, é uma atividade relativamente fácil, é só recorrer àquele slide anterior que vocês vão ter essas informações. Lembrando que o professor já disponibilizou esses slides para vocês lá no Google Classroom, tá bom? O comércio interno. As expedições faziam instaurações de povoados. Então, conforme iam fazendo as prospecções das minas, ia surgindo pequenos povoados. Esses povoados tinham crises de abastecimento para a população do interior. Então, eles necessitavam de abastecimento, necessitavam que fossem supridos a falta de alimentos, por exemplo. Então, nós vamos ter uma ampliação
de mais comércio. Só que chega um momento que nós vamos ter uma crise também na extração do ouro, né? Vai haver uma ampliação da extração do ouro, só que chega um momento que o ouro vai se exaurir, né? Vai acabar. Por quê? Porque é um recurso mineral finito, né? Chega um momento que não tem mais. É um recurso renovável, aliás, é um recurso natural não renovável. Leva milhares de anos para se formar novamente. Então, a curto prazo, eles não teriam a renovação dessas jazidas de minério. A ampliação da extração de ouro vai solicitar o comércio de abastecimento, que vai se tornar um negócio lucrativo, só que por um certo período. Depois esse período vai entrar em decadência. Aqui a gente tem uma imagem do Charles Lancer, Rancho de Tropeiros, de 1827, um óleo sobre madeira, 40 por 60, da coleção particular do Rio de Janeiro. As tropas de mulas, aqui vem a questão das tropas de mula do interior. As tropas de mulas abasteciam a região das minas e também abriam caminho. Nos lugares de pouso, paradas, foram se formando pequenos núcleos habitacionais para atender os tropeiros. Roças de milho, abóbora, feijão, banana foram desenvolvidas para servir os tropeiros, que podiam contar ainda com caça, peixe e mel de pau encontrados na floresta. Então a gente vai ter, assim, pouso. Cada parada era um pouso. E nesses pousos formavam-se pequenos agrupamentos de pessoas, pequenos vilarejos, né? Um desses pequenos vilarejos chama-se Itapetininga, que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje é essa maravilhosa cidade que a gente gosta tanto. Eu, principalmente, amo de paixão. Aqui a gente tem uma outra foto, uma aquarela do Debré, que é um outro artista dessa época. O Jaguaricatu, de 1827, uma aquarela sobre papel, 14,4 por 21,8 centímetros, é um pedacinho de papel. Coleção Geneviève e Jean Borrit, no Rio de Janeiro. De acordo com Debré, citado por Bandeira Lago, uma das partes mais perigosas das viagens para o interior era a travessia dos rios. É necessário, a fim de aproveitar as picadas abertas para levar até a margem, que o viajante seja perfeitamente familiarizado com o ponto vadeável de cada um dos rios que precisa atravessar. São caminhos abertos a golpes de machados que cortam galhos enormes ou cortam arbustos que impediam a passagem de uma besta de carga carregada. Então eles tinham que atravessar os rios com os muares, né, as mulas, os burros ou mesmo os cavalos carregados de abastecimento para as vilas mineradoras. As monções. As monções também eram áreas de deslocamento de abastecimento, né? Só que normalmente as monções eram através dos rios. Expedições de abastecimento de produtos essenciais à sobrevivência dos habitantes dos povoados. Os produtos custavam caro, né? Preços elevados devido à longa distância e à dificuldade do trajeto e da escassez. Aí tem uma fala, né, um relato do padre Antonil. Ele diz assim, que após a travessia da Serra da Mantiqueira, os preços subiam a tal ponto que a consciência dos comerciantes ficava ali dependurada ou sepultada. Quer dizer, as pessoas perdiam a noção até mesmo da postura de ser humano, de tão caro que os preços custavam, né? Eles perdiam a noção até do ridículo, dos preços absurdos que cobravam pelos produtos. A descrição de Antonil pode dar certa noção das necessidades que iam se construindo na sociedade de formação. Aí a gente tem o relato do Antonil, André João Antonil, em Cultura e Opulência do Brasil,
relatada aqui nesse quadro. Logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores mandar às minas o melhor que se chegava nos navios do reino, e de outras partes, assim de mantimentos como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de 1000 bugiarias de França que lá também foram dar. E a esse respeito, de todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá à terra, como lucro não somente grande, mas excessivo. E não havendo nas minas outra moeda mais que outro ouro em pó, o menos que se podia e dava por qualquer coisa eram oitavas. Daqui se seguiu mandarem-se as Minas Gerais, as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas do Campo das Bahia. E tudo mais que os moradores imaginavam poderiam apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais, adventícias e próprias. Então, as bujarias, né, seriam as bugigangas que as pessoas compravam. E as oitavas, só para vocês terem uma ideia, as oitavas eram uma medida de ouro que equivalia a 3,586 gramas. Era o preço que se pagava em ouro pelos produtos. Os escravizados eram um tipo de comércio importante para a região. Então, comprava-se e vendia escravos, né? Havia o comércio de escravos. Havia um tráfico interno, que eram escravos vindo lá das áreas dos canaviais. Os canaviais estavam em fase de decadência, então os donos os escravos das áreas canavieiras acabavam vendendo os escravos para as áreas de mineração. O lucro maior era através do Atlântico, né, deslocamento para a colônia. Os baianos eram os maiores fornecedores de escravos para as minas até metade do século XVIII e obtiveram grandes lucros com alta dos cativos, né, com venda dos cativos, o valor multiplicado por 4. Então, era uma fábrica de fazer dinheiro, era vender escravos. O comércio externo e interno tinha articulação para abastecimento da população mineira, que a gente já falou bastante, né? Então, a entrada de mercadoria, saída de mercadoria, isso gerava muito dinheiro para o comércio. Os novos caminhos e a proximidade com o Rio de Janeiro colocaram uma competitividade com a Bahia e fez com que a cidade de Salvador entrasse em declínio. O Rio de Janeiro, os traficantes de escravos ganhavam muito mais do que os traficantes de escravos da Bahia, porque abasteciam o Sudeste e o Sul. E Salvador abastecia Goiás e o Mato Grosso, que já estava também entrando em decadência. Criação de gado para o abastecimento das Minas Gerais gerou a abertura de novas fronteiras. As feiras de gado movimentavam grandes rebanhos por centenas de quilômetros, né? Vinha lá do Rio Grande do Sul até as Minas Gerais. Eu tenho uma coleção de DVDs de um documentário do Globo Rural que mostra o caminho dos tropeiros. E esse documentário tem um trecho dele gravado aqui em Itapetininga mostrando como que era a passagem dos tropeiros conduzindo o gado que era levado para Minas Gerais quando passava aqui por Itapetininga. É bastante interessante esse resgate histórico, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês estão tão quietinhos, vocês estão ouvindo? Prestando atenção? Sim, sim. Sim. Professor. Tá dando para entender, gente? Sim, É matéria assim. legal. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente tem mais uma foto do nosso amigo. Eu sou muito
tenho uma paixão muito grande assim por imagem, né? Então eu gosto muito das imagens do Jean-Baptiste Debré. Aqui a gente tem mais uma, a Charqueada no Brasil, de 1827, uma aquarela sobre papel de 24,4 por 40,4 centímetros. Está no Museu Carlos Maia, do Rio de Janeiro, e mostra uma charqueada, né? Um processo aí de caça aos bois. No sul da colônia, a criação de gado nos pampas teve início com a captura de rebanhos selvagens, originário das missões, e foi complementar a agricultura. Em meados do século XVIII, estrategicamente, a coroa iniciou um povoamento, trazendo colonos dos Açores, milicianos, e atraindo gente de outras capitanias. A configuração da sociedade em 1780, em contraste com o resto do Brasil, era de 60% de brancos, 25% a 30% de escravizados, com pouca ocorrência de mestiçagem. O trigo era produzido em quantidade suficiente para o comércio com Minas, mas foi sendo suplantado pela pecuária. A vida no sul girava em torno das estâncias e sua cultura estava pautada no cavalo, no mate e no churrasco. Então aqui a gente tem um retrato, né, da charqueada. A charqueada eles vão fazer depois da charqueada, a gente tem o derivado que é o charque. O que é o charque, gente? Quem sabe o que é Carne, sei lá. carne? Isso, mas que tipo de carne que é? Não é carne que. Eu esqueci aquela que fica no sal e fica. Isso mesmo, é a carne seca, Isso, né? carne seca. A carne seca, carne salgada, carne salgada e exposta no sol, né, para secar, e porque era a única forma de conservar a carne naquela época. Então eles produziam charque lá no Rio Grande do Sul. Esse charque vinha do Rio Grande do Sul no lombo dos cavalos, passava todo esse período, passava aqui por Itapetininga, por Sorocaba e chegava lá em Minas Gerais para abastecer os mineiros lá que trabalhavam na mineração, tá? Então, ou eles levavam o gado caminhando, né, tocando esse gado lá do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, levavam meses fazendo isso, ou levava a carne, né, em forma de charque para ser consumido, tá? A cultura. A cultura da região das Minas tem uma forte religiosidade, semelhante ao Nordeste açucareiro. Nós vamos ter um detalhe importante. Vocês têm literatura? Tem, né? Sim. Tem, né? Então, em literatura vocês vão estudar, não sei se já estão estudando, o Barroco. Aqui a gente vai falar do Barroco mineiro, né? Um estilo de arte, também é um estilo de literatura. O Barroco mineiro vai ganhar uma denominação genérica atribuída às artes da região das Minas Gerais no século XVIII e tem uma forte marca da sociedade mineira. O Barroco entra no Brasil com os portugueses no século XVI, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, Recife, São Luís do Maranhão e depois em São Paulo. No século XVIII, em Minas Gerais, ele ganha elementos novos, diferentes do estilo europeu. Então a gente tem um barroco. Por que barroco mineiro? Porque ele ganha traços culturais de Minas Gerais, né? Então ele sofre uma mudança, uma adaptação do barroco original lá da Europa. Aqui a gente tem uma definição, né? Barroco é um estilo artístico surgido no final do século XVI na Itália e que se expandiu pelo continente europeu, em especial pelos países católicos. Foi considerado a continuação do Renascimento por apresentar como inspiração a antiguidade clássica, né? Quem que faz parte da antiguidade clássica? Os gregos e os romanos, representada no Barroco, porém com muito mais dramaticidade, contrastes e exuberância. Então o drama está muito presente, né? O teatro está muito presente no Barroco.
Fatores que influenciaram a cultura. Então, nós vamos ter 4 fatores importantíssimos, né? A intensa religiosidade, o fascínio pelo ouro, porque aí a gente vai ter a arquitetura barroca, onde as esculturas, os afrescos dos altares das igrejas revestidas com folhas de ouro, né? Então, uma exuberância. Necessidade da demonstração de opulência e riqueza, que é justamente essa cobertura, né, de ouro nos afrescos, e possibilitar a produção de obras tão ricas e repletas de ornamentos. Impedimentos de ordens religiosas vai dar liberdade de criação aos artistas. Então, como os religiosos tinham pouca atuação por conta do próprio governo provincial, os artistas tiveram um pouco mais de liberdade para a criação. Adaptação de materiais disponível, porque não tinha tanto material assim na colônia, então os artistas recriaram ferramentas e técnicas de arte, né? Construções, o interior e o exterior, fortes características do barroco, mais o acréscimo de elementos culturais locais. Então, existe uma mistura e uma miscigenação também, né? Miscigenação no sentido de mistura mesmo da arte barroca. As construções, a arquitetura barroca tinha características do exagero nas linhas, nas formas, nas curvas, na decoração e o uso da talha, revestimento de ouro. As igrejas decoradas com elementos sacros, né? Sagrados, né? E ao mesmo tempo profanos. Então a gente vai encontrar muitos anjos e muitos demônios também. Altares adornados com muitas imagens de santos, tetos pintados com técnicas que faziam os fiéis se sentirem próximos ao céu. É muito comum, né? A pintura do teto das igrejas, extremamente pintadas de uma forma muito realista, muito para fazer com que os fiéis realmente conseguissem visualizar o céu de uma forma muito muito alta, no sentido de difícil de se alcançar, mas muito próximo de Deus. Deixa eu voltar aqui que eu agora me perdi aqui. Aqui. Aí a gente tem essa imagem, altar-mor da igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei. A riqueza de detalhes é uma das características do barroco mineiro, e a grande quantidade de ouro presente nas pinturas é marca registrada na exploração de ouro na região. Mineiros agradecidos ou desejosos por atingir graças doavam ouro para a decoração interna dos templos. Então a gente tem assim igrejas que do lado de fora você vê é muito simples, né? A arquitetura barroca mais simples, mas o interior delas são riquíssimas, duplamente riquíssimas, né? Riquíssima pela arquitetura, que é muito linda, né? Muito bela, e a riquíssima, literalmente riquíssima, ao pé da letra, porque está lá revestida de ouro, folhada a ouro, com muitos elementos, e sem falar, né, que as imagens sacras, ou mesmo as imagens profanas, elas têm um valor arquitetônico incalculável, né? Porque muitas delas foram criadas pelo Aleijadinho, a gente vai falar um pouquinho dele já. Aqui, 10 minutos a gente já vai ter que conectar, tá? Aqui a gente tem uma das esculturas do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, Santa Ana Mestra do século XVIII, madeira dourada policromada, 95 por 60 por 40, procedente da capela de Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, Museu do Ouro em Sabará. Aleijadinho teria vivido em Vila Rica aproximadamente entre 1730 e 1814.
Durante sua vida, criou várias obras de arte, como esculturas em pedra-sabão ou ainda em talhas de madeira, em imagens no interior das igrejas. Seu estilo, o barroco, estava em vigor na Europa no período. Na escultura, Santa Ana aparece ensinando a Virgem Maria, ainda menina, a ler. Tá? E aqui a gente tem o detalhe, né, gente? Ó, a imagem, a menina, seria um livro, uma Bíblia, talvez. E aqui a imagem ampliada, né? Ó, a riqueza de detalhes dessa escultura, né? A beleza dos detalhes do estilo barroco aperfeiçoado pelo Aleijadinho. Eu vou fazer a reconexão e a gente volta para finalizar. Só falta, acho que umas 2 telas e eu já encerro. A gente provavelmente vai encerrar antes do horário hoje, tá? 2 Ok. minutos. Ok. 2 minutos De eu estou de volta. Oi? Tranquilo. 2 minutos eu estou de volta.